Pessoal, beleza? Bem-vindo. Mais um episódio do podcast Dicas do Professor. Estamos aqui nessa nova temporada, reforço para vocês, a nossa nova temporada em estúdio. Ó, que chique que a gente é, hein? Em estúdio. Estamos elevando o nível, tá? Peço para vocês, né, curtam aqui no YouTube, no Spotify, sigam as minhas redes sociais. Mande para os seus colegas, para os seus amigos, aquelas pessoas que você acha que precisa saber um pouquinho mais da odontologia, um pouquinho mais da vida de dentista, né? Então, a ideia são dicas do professor Eugênio, né? Que traz aqui os convidados para ajudar você nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisão, né? E para você ver, também você entender que você não está sozinho no que está acontecendo com você, no seu consultório, na sua faculdade. Estamos todos no mesmo barco. Hoje, né, é um prazer muito grande assim, conversar com a minha amiga de verdade, minha amiga Tatiana. O nome dela é razoavelmente grande, o nome da Tatiana, mas a gente conhece ela por Tatiana Suzin, porque fica mais curtinho, né? Então, a minha amiga Tatiana, eu gosto muito da Tatiana, principalmente porque as nossas conversas nunca terminam. A gente pode parar de conversar hoje e daqui 5 dias, 10 dias, um mês, a gente volta a conversar como se aquela conversa não tivesse acabado ainda. Então, exatamente. Assim, é um prazer muito grande tê-la aqui e um prazer muito grande tê-la como minha amiga. Eu vou pedir, né? Eu sou péssimo para apresentar as pessoas. Eu vou pedir para você se apresentar. São pessoas que a gente conhece, que estão assistindo Sim. a gente, mas às vezes alguma pessoa que me conhece, que não te conhece, pessoas que te conhecem, que não me conhecem, né? Então eu vou pedir para você, por favor, se apresentar pro pessoal que está assistindo a gente. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu, né, Eugênio? Que se agrega demais no meu dia a dia, tanto como profissional como pessoal também, tá? Eu sou a Tatiana Sara Batista Suzin, eu sou dentista, me formei em 2004 e desde então acabei fazendo especialização em endo, aí depois especialização em orto, depois um mestrado com ênfase em orto e agora estou fazendo doutorado com ênfase em endo. Eu venho lá de Mafra, Santa Catarina. Hoje em dia eu moro em São Bento do Sul. Santa Catarina também, 60 quilômetros de Mafra. Nessa vida nascida em Mafra, nós temos aí umas divisões cronológicas. No teu tempo, você nasceu em Mafra ou em Rio Negro? Eu nasci em Mafra. Na minha época não tinha maternidade em Rio Negro. Não nasci em Rio Negro. Portanto, sou catarinense. Porque existe, né? Para quem é da região, entende, sabe dessas divisões cronológicas, né? Tinha um tempo que não nasci em Mafra, tinha um tempo que não nasci em Rio Negro, né? Eu tô há pouco tempo, né? Só 25 anos em Mafra. Já deu para entender um pouco dessa história. Da coisa. Né? Então, assim, a ideia nossa aqui é falar da vida, mas falar de odontologia, né? Você formou em 2004, você falou? Eu formei em 2004. E aí, então, em fevereiro, 22 anos de formação. Né? Lógico, o curso acaba em 2003, mas a formatura mesmo foi em fevereiro de 2004. Então, você está ali naquela divisão. A tua vida é metade não dentista e metade dentista. Exatamente. Levando em conta que a gente não lembra muito do tempo de criança, eu acho que eu sou mais tempo dentista do que não dentista. A gente não se define pela profissão que a gente tem, mas ela é uma grande parte da nossa vida, né? Na verdade, hoje em dia são o quê? 8 horas do dia fazendo a mesma coisa e você passa em casa uma parcela dormindo e então você acaba passando a maior parte da tua vida dentro de um consultório, né? Se for pensar assim. Vamos começar a história pela história, assim. Você formou em 2004, então você entrou na faculdade em 99. 98, porque são 5 anos. 5 anos você Eram fez. 5 anos você fez na Tuiuti, né? Tuiuti. Era integral ou era integral? 5 anos integral. 5 anos integral. Aí a gente
acabou, né, o curso ali novembro, dezembro de 2003, mas a formatura é 2004. Você fez ali onde pegou fogo? Lá onde pegou fogo. Era muito bonito lá. Era um seminário, né? Se não me falha a Eu não memória. conheci. Eu Era sabia que não era caminho onde a gente passava ali, mas eu sabia ali é a faculdade. Daí depois fiquei sabendo, nossa, pegou fogo. Não, mas era bem bonito ali. Eu tenho saudades daquele tempo, quando passa ali naquele terreno, tá meio vaziozão, assim, eu gostava. Ali ficou meio abandonado um tempo, assim, a região. Eu não sei como é que tá, se vai sair alguma coisa, se vão construir alguma coisa ali. Eu não sei também. Não sei. E assim, eu imagino, né, mas lá atrás, antes da faculdade ali, o que te fez querer ser dentista, fazer odontologia? Pois olha, não tem nada que tenha me feito ser dentista. Eu fiz o terceirão pensando em fazer medicina. Eu sou mais uma daquelas que viraram dentistas, que tentaram medicina e viraram dentistas. Mas, no bom sentido. No meio do ano, meu pai falou, olha, vai treinar, vai fazer um vestibular, treinar, ver como é que é. Você nunca fez vestibular na vida. E não tinha medicina no meio do ano. Tinha odontologia, que eram ali mais perto, na Tuiuti. E eu fui fazer. Eu fui fazendo assim, vamos ver como é que é. Até meio, meu pai fica me fazendo fazer vestibular no meio do ano, sabe? E fui. Aí passei. E daí no final do ano tentei para medicina, não passei. Falei, vou tentar essa faculdade, vamos ver como é que funciona, né? E daí me apaixonei. Aí depois não quis fazer mais nada e não quis saber de repente tentar de novo a medicina. Acho que era o destino, era para ser, assim que tinha que ser e foi. E hoje eu não me imagino em outra coisa. Eu vou usar as palavras de um professor ali da Positivo, que você conhece ele. Eu não pedi autorização para falar o nome dele, mas você conhece ele é o responsável pela especialização de implante, ele dá muitas aulas na parte de prótese clínica ali. Todo mundo que sabe de quem eu estou falando, mas eu não pedi autorização para falar o nome dele. Mas ele disse, numa palestra que eu acompanhei dele, que a odontologia é apaixonante. Né? Então, você se apaixona pela odontologia. Né? Sim. E a gente conversando aqui sobre vida e odontologia na vida, eu entendo que muita gente que é dentista vai se identificar com isso e alguns alunos que estão aí no início da faculdade vão começar a entender o que é essa questão de ser dentista, né? É que você entra... Talvez a expectativa de qualquer aluno que entre na odontologia seja totalmente diferente. Um ou outro que, de repente, tem os pais ou parentes dentistas. Mas quando você entra, ela te absorve, assim, ela te conquista com muita facilidade, né? Pelo menos a mim. Mas hoje você não está com consultório, né? Hoje eu parei com consultório particular. Às vezes eu faço algum trabalho ou outro para um amigo, assim, mas eu vou até o consultório desse amigo, faço a endodontia e acabou ali. Eu optei por ficar só no SUS mesmo. A pergunta é porque, assim, então, quando você tinha o consultório, certeza que você passou por isso, né? A gente olha alguma novidade na internet ou quando vai numa dental e fala assim, mas eu quero isso, né? Eu quero. Vai mudar o trabalho que você vai... Não sei, mas eu quero isso. Exatamente. Né? Meu pai perguntava, para que você quer tal material? Eu falei, não, eu quero usar, eu quero só usar esse material. E realmente ele é muito divertido. Você como se todo ano você comprasse material escolar. Era assim que eu me sentia na faculdade. Todo início do ano tinha aquela lista de coisas para comprar. Nossa, que alegria, porque uma criança, quando vai comprar um material escolar, né, ela fica toda empolgada com o caderno novo, com o lápis novo, com a bolacha nova. Da mesma forma, eu ficava empolgada com a minha carpule nova, ou com a minha pinça diferente, ou com a minha lima de outra marca que eu comprava, diferente, alguma coisa assim. Isso era muito bacana. Pois daí nessa história, eu tenho um roteiro só para eu não me perder, não são... Tá. Mas eu vou adiantando as coisas aqui. Por esse gosto da odontologia e você falar aí das limas e já falou que a primeira especialização que você fez foi em endodontia, você saiu da faculdade e já entrou na especialização? Ou... Eu saí da faculdade, fiquei um ano trabalhando normal como dentista, em consultório particular, que a gente tinha montado junto com meu primo.
Ele já tinha consultório e eu cheguei, ocupei a sala ao lado e seguimos ali. Ali na esquina, ali em Rio Negro, né? Ali na esquina, ali em Rio Negro. No andar de cima ali, eu lembro. E no centro, né? Aí fiquei parada, pensando, e eu sempre gostei da endo. Falei, vou fazer especialização em endo. Agora eu não me lembro bem se no final do ano de 2004 ou início de 2005 tinha a prova. Início de 2005 tinha a prova para especialização na Federal do Paraná. Eu lembro que eu comprei alguns livros ali e fui lendo meus cadernos da escola, lá da faculdade, pensando, meu Deus, eu vou fazer essa prova, como é que vai ser, eu não sei. E acabei passando ali na prova da Federal e daí foram 2 anos de endodontia, né? É um sistema diferente do sistema de hoje em dia, né? Até aí a questão dos 2 anos. Mas era uma vez por mês, 4, 5 dias? Eu acho que eu posso estar enganada, mas eram 2 vezes no mês, a cada 15, segundas, terças e quartas, alguma coisa assim. Não lembro bem certinho. Era mais de uma vez no mês. Ocupava bastante da agenda da gente. Uhum. É porque no episódio anterior eu estava conversando com a professora Paula e essa diferença da grade e diferença do aluno, né? E eu tenho a especialização e o aluno não quer fazer, ele não quer vir. Gente, você só vai aprender se você vier, né? Não tem milagre ainda. Né? Eu acho que essa modernização da educação é legal, tem internet, tem um monte de coisa, mas pegar na massa mesmo, o dia a dia, o contato com o paciente por um bom período é muito importante. Uhum. Às vezes a gente, agora eu vejo, o pessoal conversa com estudantes ou recém-formados, né? Eles saem da faculdade, eu não fiz nenhuma endo de molar, por exemplo. Poxa, precisa um primeiro contato, você não vai mais fazendo, você odeia endo. Tudo bem, não tem problema. Mas tenha um primeiro contato, saiba o que vai acontecer ali dentro, né? Para que você possa até discutir o assunto com um colega seu ou alguém que vai fazer a endo para você, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente acaba perdendo muito, que eu vejo hoje em dia, é tempo. As coisas têm que ser mais rápidas, né? Então, tempo de trabalho. Você não deu tempo, porque diminuíram as cargas horárias, essas coisas, e você acabou tendo que passar meio que por cima da situação, né? Eu, na minha faculdade, a gente tinha a tal da cota mínima. Você tinha que cumprir uma determinada quantidade de trabalho mínimo para... Isso, tinha uma meta, né? Mínima. Né? E hoje o sistema não aceita mais isso, né? Não, porque ele tem que ser rápido. Né? Então, a gente acaba ficando muito na teoria. E a prática fica faltando ali. Eu tive uma dificuldade muito grande na endo, na questão da abertura coronária. Né? Eu particular de meu, estudante, né? Assim, de estudante, logo que eu me formei, tanto que eu abandonei a endodontia porque eu não conseguia fazer uma boa abertura coronária. Fiz, que eu me lembre, 2 perfurações, não cheguei a fazer o que eu vi, assim, né? De começar num central, no cíngulo e atravessar na vestibular. Isso eu não fiz, mas eu já vi isso acontecer também. Né? Mas eu acho que isso não é um defeito do ensino. Eu acho que é da gente que não procurou mesmo as técnicas corretas, né? Pois é. É um pouco... por exemplo, eu não sei fazer cirurgia. Não adianta. Não adianta querer que eu faça alguma coisa que envolva... por exemplo, extração. Não sei nem onde pegar aquele material, aquele instrumental, não sei. Então é questão de aptidão. Eu gosto, me sinto bem, me sinto à vontade fazendo endo. Você gosta, se sente bem, se sente à vontade fazendo cirurgia, ou seja, em parte óssea ou extrações. Então eu acho que tem um pouquinho a ver com o gosto de cada um. Não adianta se você fosse fazer uma especialização em endo, não ia dar certo, você ia ser infeliz, você não ia gostar. Se me colocasse para fazer uma especialização em buco, eu não ia gostar, eu ia ser infeliz, eu não ia para frente, eu não ia ter sucesso nos meus casos, né? Então às vezes não era para ser, né? Eu acho interessante a gente conversar, porque eu acho a endo uma área muito importante, principalmente porque eu convivi muito com endodontista, né?
eu falo, são os 2 melhores que eu conheço, você e o Edgar, né? Mas não desfazendo dos outros, mas eu convivi com vocês. Por causa de ter visto a gente eu vi trabalhar, que a maneira de trabalho de vocês é muito parecida. E eu me lembro, né, dos dois, assim, fazendo o trabalho numa endodontia, assim, com felicidade, né? Sim, é muito bom. Felicidade. Aí você vira e fala assim, meu Deus, como é que alguém gosta de endo? Da mesma forma que eu penso como é que alguém gosta de cirurgia. E essa é a grande mágica, né, da odontologia também. É a especialização, é você ir afunilando para aquilo que você mais gosta e saber que tem gente que faz as outras coisas também com a mesma paixão, né? E assim vai dando certo. É assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai ajudando os pacientes. Né? Eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas eu vou seguir aqui um pouquinho para não me perder demais. Lá atrás você disse que a odontologia entrou, vamos dizer assim, meio por acaso na tua vida. Sim. E culpa do teu pai. Sempre é culpa do pai ou da mãe. Culpa do teu pai, né? Mas eu acho que ele é feliz com essa situação que aconteceu. Faria o mesmo hoje em dia. Eu acho que ele é feliz com essa situação que aconteceu. Então, eu acredito assim, você tinha, né, parente na família ali que era dentista, né? Então, talvez o conhecimento de como essa pessoa trabalhava, como ela vivia, ajuda um pouco, né? Mas assim, e hoje, assim, tem alguém na odontologia que você olha e fala assim, poxa, esse é um... Eu vou te falar que naquela época eu não tinha noção de como funcionava a odontologia. Por mais que tivesse parente dentista, não era aquela convivência de estar todo dia dentro do consultório, de falar de paciente, contar situações, né? Você via a pessoa em festas de família. Você não via dentro do consultório. Só quando você ia fazer uma limpeza lá. Graças a Deus eu não tinha cárie. Então eu ia lá fazendo a limpeza uma vez por ano. Aquela coisa. Então eu não tinha um contato, a vivência odontológica mesmo. Então eu não posso dizer que isso aí me influenciou. Mas hoje em dia eu tenho pessoas como base tanto na endodontia e que permanecem quanto fora dela. Tem pessoa, você é uma delas, eu sei. Eu preciso fazer um serviço bem difícil, uma cirurgia bem difícil no meu dente ou no meu rosto. Fala com o Eugênio. Eu sei que tem o Eugênio. Aqui em São Bento, eu sei, tem as referências e tal, mas eu conheço alguém que eu posso confiar e que eu posso dizer o nome, né? Eu tenho meu primo também, o Ricardo, ele trabalha muito bem na parte estética, né? Um cara muito estudioso, que eu acompanhei aí por um período. Tenho meus professores do doutorado também, que é legal. O legal da endodontia é porque hoje eu cheguei no doutorado pensando, meu Deus, o que esse povo deve estar fazendo de tão moderno que eu não sei? E bem no fim fui para aprender, lógico, né? E bem no fim das contas eu encontrei pessoas com a mesma ideia que a minha. A ideia de preservar o dente, a ideia de fazer assim, a ideia de ensinar os outros com cuidado, ensinar direitinho, sabe? Esmiuçar bem a matéria. Assim como eu tenho aqueles meus professores que me deram aula lá. Até o professor Gilson, que já faleceu, o professor Batista, o professor Natanael, o professor Luciano, que foram os professores da especialização e de antes também, né? Depois foram surgindo outros ainda. São pessoas que eu lembro, esses que me deram aula lá na faculdade, na especialização, eu lembro deles falando exatamente como, se eu fechar os olhos, eu vejo eles, o quadro atrás, e eu vejo eles falando. Parece que tudo que eles me ensinaram ficou guardado na minha cabeça. Não sai mais, graças a Deus, né? Tomara que não saia. Então, são pessoas que a gente vai admirando ao longo da carreira e que a gente tem... A minha colega de trabalho, acabei de lembrar, mais uma mais nova do que eu, ela trabalha muito bem, é outra pessoa com quem eu sento e consigo conversar com a mesma intensidade, sabe? Com a mesma paixonite pela odontia. Isso eu acho bem bacana. Não, isso é bem legal, a gente poder lembrar, assim, as coisas. Eu tinha um colega na faculdade que ele estudava, ele pegava os resumos, ele pegava a matéria, fazia os resumos, e daí ele decorava os resumos e lia a matéria. Sim. E aí um dia eu virei para ele e falei assim, tá, mas por que ler tantas vezes? Não, para decorar. Eu falei assim, mas o que te interessa você guarda. Sim.
né? Guardo. O que te interessa, né? Lá na faculdade você gostava, passou a gostar da endodontia a ponto de lembrar até hoje, né? Sim, exatamente. Eu lembro deles falando claramente. Graças a Deus, muitos dos conceitos, as coisas se modernizaram, lógico, outras limas, mas aqueles conceitos básicos que eu trago lá deles permanecem. E isso é muito legal, sabe? Eu ter a certeza do que você está falando ali, né? Eu quero fazer um adendo, né? Porque você falou do teu primo, isso não está na lista aqui, mas eu quero aproveitar a situação, o momento, né? Porque nós fomos, né? Eu falei, eu fui sócio do Edgar, fui sócio da Tatiana, né? Nós tivemos um consultório... Vamos falar sócio, a gente rachava as contas. A gente teve um consultório junto, né? Que por situações da vida não deu certo, situações da vida nos colocaram junto nesse consultório. Eu acho que cada um seguiu o seu caminho muito bem, enquanto trabalhava junto e depois, né? Mas eu fui fazer a especialização de implante por... A gente falar culpa... a pessoa pode interpretar, mas assim, por muita influência do Ricardo. Né? Então, assim... e quando eu fiz a especialização de implantodontia, eu aprendi muita coisa que mudou a minha maneira de pensar dentro da cirurgia, que me mantém vou dizer assim, num patamar de busca depois disso muito grande, né? E eu acho que as pessoas, a gente tem que falar das coisas boas das pessoas, né? Então, assim, igual você falou, eu me formei e ele estava lá e tinha uma sala. Já serviu uma sala ali, com um consultório que já estava em movimento. Isso ajuda bastante. Né? Eu acho que ele é 2 anos ou 1 ano formado, mais velho do que eu, né? Agora não me lembro bem. Então, ele já tinha começado, ele já tinha dado o passo inicial, e daí eu cheguei, né? E a gente foi junto por um bom tempo, assim. Sim, não, e eu lembro algumas vezes que eu estive ali naquele consultório, no primeiro consultório ali na esquina, em Rio Negro, o movimento ali já era um movimento bom, assim. Eu acho que sim. Já era um movimento para os recém-formados, eu acho que era um bom movimento. E aí, também uma coisa que vem depois aqui na minha vista de conversa nossa, é uma questão muito difícil, né? Que a gente escuta como ditado dos pais e dos avós, né? Que santo de casa não faz milagre, né? E assim, vocês da cidade se formaram, voltaram e tinham um movimento bom e fizeram um bom nome ali, né? Sim, não teve essa... É que, bom, eu adoro Mafra. Questões da vida me levaram para São Bento. Adoro São Bento também. Mas é uma cidade que eu tinha vontade de voltar. Eu não me via formada em outro lugar, né? Então, meio que é uma coisa natural. Vai fluindo. Você vai para a faculdade, vai se formar e vai voltar para a sua cidade natal, exercer a profissão que você conseguiu, né? Então, foi o que eu e o Ricardo fizemos, basicamente. Eu acredito que foi assim com ele também. Pois... Está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Tá lá até deu hoje. Certo. Sim, sim. Isso é uma coisa que ninguém pode falar dele, porque ele tá dando certo. Ele é um cara que deu certo. Ele tá dando certo. Eu precisei buscar novos horizontes, mas daí eu vejo que também existe fazer uma propaganda do Inluz. Que é isso? Inluz é a mentoria da Kelly. Que legal. A mentoria da Kelly. Eles vão ter aí a primeira turma de mentorados e eles falam muito dessas questões de vida mesmo, assim, né? Você se achar no que é realmente a sua vida, né? E até por culpa dela, né? Quanta culpa nesse... É muita gente culpada. Né? Até por culpa dela eu comecei a ver isso e um padrão familiar, um padrão de vida familiar. Você veja, o meu avô saiu de Cambuquira, se mudou para Alfenas. O meu pai saiu de Alfenas e se mudou para São José dos Campos. Eu saí de São José dos Campos e me mudei para Mafra. Hoje eu estou em Curitiba, mas eu acho que existe um pequeno sangue cigano nessa... Isso, tem um espírito de mudança, né? Mas assim,
quando eu me formei, meu pai e minha mãe dentistas, eu me senti que não cabia ali, sabe? Apesar de São José dos Campos, uma cidade grande, coisa, eu senti que eu não cabia ali. Aí eu vejo como interessante, né? Por esse ditado e por proporções de cidade, né? A tua história é diferente, mas a tua família já é mais enraizada na região, né? Veja, meu avô chegou lá com a cidade nascendo, né? Ajudou a fazer a cidade, vamos pensar assim, né? Então, acaba ficando conhecido. Anos e anos na mesma cidade, fazendo a mesma coisa. No caso, tinha o comércio ali. Então, lógico, você vai imaginar, anos e anos atrás, como que era o comércio? 3, 4 lojas ali que sustentavam a cidade, um mercado, uma loja, né? Então, acaba ficando conhecido. Meu pai, né, e meus tios seguiram o mesmo caminho do meu avô, com loja também. Na verdade, os errados fomos nós que saímos ali, os diferentes fomos nós que saímos fazer outra faculdade e não ficamos ali para seguir o negócio dos nossos pais, né? E hoje, né, hoje em Mafra tem uma faculdade de odontologia, né? Sim. Acho que ano que vem termina, forma a primeira turma. Eu acho que pelas minhas contas, mais ou menos assim. Mas eu acho essa experiência de sair de casa para estudar muito enriquecedora. Sim. Eu acho muito interessante, porque você deixa de ser aquele filhinho queridinho, mimadinho, e tem que se virar, né? Tua mãe não vai te levar, tem que fazer você o arroz. tem que fazer uma comida, nem que seja um miojo, mas você tem que fazer, né? Então, você tem que tratar com a vida adulta. E que, às vezes, para quem não tem essa oportunidade de sair de casa, começa um pouco mais tarde, né? Então, essa vivência, essa jogada de me tocar de que ônibus que eu vou pegar para ir numa cidade diferente, como é que eu vou fazer para chegar lá sem GPS na época, sem Maps, sem Waze, sem nada, né? Isso dá uma tarimba de dia a dia pra gente, diferente de quem permanece em casa. Você morava perto da faculdade aqui em Curitiba? Não, eu morava aqui no Portão e a faculdade era lá no Champanhar, né, nas Mercês. Eu não tenho um conhecimento muito grande da história de Curitiba, assim. Mas já tinha as canaletas de ônibus? Tinha. Então ficava mais eu fácil. Eu parava, né? aqui... Não, ficava. Eu parava aqui na... Sabe onde é o Shopping Água Verde ali? Acho que eu sei. Um pouquinho mais pra lá de onde a gente tá agora. Parava ali, ia até o terminal do Pinheirinho. No Pinheirinho eu pegava o Inter 2. Passava toda ali a Mário Tourinho, sabe? Por trás ali, como se eu fosse pro Shopping Barigui. E parava no terminal, eu acho que era Santa Cândida o nome. Pegava mais um ônibus e daí chegava lá carregando aquelas maletas brancas. Mas o ônibus ia cheio, eu até podia soltar a mão, porque eu tava tão grudada nas outras pessoas que a mala nem caía no chão. Ai. Mas fazia parte, né? Uma coisa interessante, hoje não se usa branco mais na faculdade, né? A gente obrigado a usar branco. Branco, unha, não podia pintar unha de colorido, tinha que ser branquinho. Brinco grande, os meninos tinham que estar com a barba feita, não podia... O professor que passava o algodão na barba. Assim, pra não pegar, né? Não entra na clínica. Na Tuiuti. Não sei se algum colega meu de faculdade vai assistir. Eu lembro que tinha uma farmácia modelo dentro da Tuiuti, porque tinha um curso de farmácia lá também, no mesmo campus. Da piazada indo comprar gilete para fazer a barba no banheiro, correndo, senão não ia poder fazer cirurgia. Para entrar na clínica. Aí é que vem assim, hoje mudou o curso e mudou o aluno, né? Se você cobrar uma coisa dessa do aluno... Eu entendo que são... Tinha que tirar brinco para fazer cirurgia. Eu entendo que são profissionais hoje que têm um cuidado mais intenso com relação à biossegurança, por conta de exageros que aconteceram antes, né? Quando você relaxa, você entra no padrão. Pode ser. Aí se você faz o padrão, você relaxa, você cai do padrão. Né? Então, eu acho que profissionais aí que vão ter um cuidado um pouco melhor com relação à biossegurança, né? Eu espero que sim. As coisas estão mais fáceis também, né? A limpeza, a esterilização. Eu acho que a gente vai ganhando tecnologia... Não que não funcione hoje em dia, mas, por exemplo, a gente usava papel craft, os laps, não lembro como que chamava, os negócios de tecido que se enrolava, material dentro, totalmente diferente, estufa. Saíram novas normas da
da vigilância em acordo com o conselho, né? Eu vi alguma E coisa. aí a gente ainda está tentando entender como é que isso vai funcionar, porque vai mudar bastante coisa, né? Vai mudar bastante E coisa. eu acho que quanto mais, olha lá, né? Quanto mais rígido, melhor. Você veja, não é ficar, pô, guria chata, exigente. Não, mas é que a gente precisa cuidar, principalmente da biossegurança. As coisas não dão certo na odontologia 50% por causa da biossegurança. Por causa de contaminação. Eu não esperava, de verdade, eu não esperava, que eu escutei do meu pai na entrevista que eu fiz com ele. Eles tinham técnica de colocação de lençol de borracha para isolamento. Se formou em 1971. Sim. E hoje, 2026, o aluno teima que não é necessário o isolamento. Pensa! Não, o isolamento existe há séculos. Ele só não é usado, mas ele existe, né? Pensa, porque assim, ó, é legal a gente conversar sobre a endo, porque eu acho que uma endo bem feita... Primeiro que é muito difícil. Você hoje achar uma endo bem feita é muito difícil. Você vai me entender daqui a pouco, porque o profissional ele não faz o isolamento, ele não faz a medida e você pode evitar muita coisa. O que a gente recebe no hospital, o que recebemos desde outubro para cá, de abscesso de origem dentária, com grande evolução. De outubro para cá eu posso dizer aí uns 3 que já eram uma angina de Ludwig. E aí me lembro desse ano. Esse ano tá complicado, assim, dezembro, janeiro aí, mais uns 3 que estavam evoluindo bem, né? Bem mal, assim, né? Bem para uma progressão ruim. E dessas 2 últimas, que estão mais frescas na memória, endodontia mal feita. E a endodontia mal feita pelo profissional, assim, longe do ápice. Uma das pacientes estava medicada. A gente não pode, isso eu falo para os alunos na graduação e falo na especialização, quando o aluno vai evoluir o paciente, você não pode acreditar em tudo do paciente. Não. Né? Mas assim, aquelas abertura, medicação e vai. Não voltou mais ou não foi chamada mais, não sei, né? E o risco, né, de morte sendo visível ali por conta de uma endodontia que não tá adequada, né? É muito complicado, como eu falo. Por exemplo, isolamento. Não me cabe na cabeça fazer endodontia sem isolamento. Não existe. São vários fatores, não só a contaminação pela própria saliva, mas vamos pensar então, vamos tirar o dente da ideia, né? Vamos pensar no resto. E se cai uma lima e o paciente engole uma lima? E se aquele hipoclorito que a gente usa, as soluções, o paciente vai engolindo? Então, já começa aí que já não se faz sem isolamento, né? Depois tem toda a parte de biossegurança também envolvida, né? Então, outra coisa, não chegar na medida correta, não fazer a sanificação de forma correta. Então, são detalhezinhos e não são difíceis, eles são protocolos. Você sabe que você vai anestesiar, fazer o isolamento, fazer a abertura, fazer a limpeza, o saneamento, medida do dente e continuar o saneamento e tal, chegar até a instrumento memória, colocar medicação e daqui ou em 15 dias ou já na mesma sessão, depende de cada situação, né, fazer a obturação do canal. É assim, se eu colocar, escrever num caderninho ali do meu lado, deixar uma plaquinha, eu vou fazendo uma sequência, eu não tenho erro. Existe uma intercorrência ou outra do jeito de ser de cada paciente, do quanto abre a boca, do limiar de dor, ou então do tipo de lima que eu estou usando, da técnica que eu estou usando, se o dentinho tem uma curva na raiz ou não tem uma curva na raiz. Mas eu vou seguir um protocolo, assim como eu imagino que a cirurgia também. Eu vou seguir um protocolo, eu vou anestesiar, eu vou fazer uma abertura, né, um acesso, não sei como que chama lá a sua sequência, né? Então, se o profissional se dispôs a ser um dentista, como qualquer, então faça direito. Siga pelo menos o protocolo,
né? Sigam uma sequência de tratamento que a chance de erro vai ser muito diminuída, né? Lógico, temos coisas que não dependem da gente, né? Bactérias que às vezes são resistentes, paciente que não ajuda, a condição de saúde do paciente não ajuda, mas se eu fizer a minha parte bem certinho, eu consigo melhorar muito a recidiva, ou eu tenho bastante sucesso nas minhas endodontias. Uma das perguntas que eu tenho aqui, que é uma curiosidade minha, porque agora você está já há alguns anos, já vai uns 10 anos na prefeitura, como funcionária da... 2011. Mais de 15 10 anos. É, vai fazer 15 anos ainda, né? Sim. 14 e um pouquinho. O teu índice de sucesso, não, 10%, mas o teu índice de sucesso é bom? É muito bom. É bom. Uhum. E existe muito, nesse índice de sucesso, muito encaminhamento para uma cirurgia, a apsectomia? Mais ou menos. Eu vou te falar que eu consigo... Tanto eu e a minha colega também, né? Quando eu falo sou eu e ela. A gente consegue reverter muita lesão. A gente consegue fazer voltar. Existem casos que você tem que mandar para cirurgia, não só de consultório, mas também cirurgia de hospital, né? Uhum. Tem que mandar para o hospital. Mas não é muito, não. Bem tranquilo. É porque... Quando vem para mim é porque já é a cirurgia, então eu não sei do outro não, índice, a gente a gente faz bastante, não sei, lá em São Bento, né, pelo menos, a gente tem um giro grande de pacientes, não para, né, a gente não para de trabalhar, não tem um momento de folga, mas eu acho que eu enviei uns 3, 4 pacientes para cirurgia o ano passado. É pouco, É pouco. Né? Uhum. É pouco, você atende 6 por dia? Não, eu tava atendendo 8 por dia. 8 por dia. Uhum. Então, você mandar 3 para cirurgia no ano, no né? ano eu tive uma comunicação, a lesão chegou no seio, perfurou uma comunicação. Chegou a perfurar. Ela tava toda tomada, foi pro hospital, aí teve dois casos que... a lesão era tão grande que eu consegui encostar aqui por dentro do nariz. 2 pessoas dessas. Essa que vai pro seio maxilar, a pessoa não sente tanta dor porque ela cai no tecido mole e rompe, mas ela vira uma sinusite, né? Esse do nariz não chegou a romper, mas eu sentia vazio, não sentia osso ali, né? Deixa eu ver. Mais uma pessoa que teve uma lesão normal, que ali, só que resistente, não ia pra frente, nem pra frente, tem que fazer cirurgia. Acho que só, assim, rapidamente, eu vou lembrando, é isso. A minha visão de cirurgião, tridimensionalmente, eu penso assim, se a lesão conseguiu abraçar o ápice e pegar... 360? Em todo o ápice, eu acho que ela não regride por conta da contaminação que fica na raiz, né? Mas olha, peguei um caso, um paciente que com 46 ou 47 o dente, agora eu não vou lembrar bem certinho. Ele tinha mobilidade acentuada, ele estava com, né, as 2 perninhas ali do molar, a lesão vinha daqui de cima do sulco, fazia toda a volta e vinha até aqui mais ou menos. Eu já consegui recuperar muito. Eu acho que ele não vai precisar de cirurgia. Lógico, é um tratamento longo. Bastante medicação intracanal, medicação sistêmica, tudo. Mas eu acho que vai dar certo, sabe? Para tentar o quê? Não extrair esse dente, né? Ou não abalar mais a parte óssea a ponto dele ficar com uma mobilidade muito grande. Então, a gente está acompanhando esse caso. Porque quando você trabalha no SUS, você tem que pensar que, às vezes, você condenar o dente do paciente é condenar o paciente a ficar sem dente, porque ele não vai fazer um implante, né? Seria muito mais fácil. Essa aqui vai demorado, é um empenho para o paciente, ele tem que, né, perde dia de trabalho e tal. Então, vamos fazer a extração, já vamos pôr o implante. Não tem. Ele não tem implante para pôr. Implante. Então, vamos deixar esse dentinho ali na boca. Mas aí tem o lado da chefia, né? O chefe quer que você cumpra a meta. E, infelizmente, o sistema, ele não aceita a medicação, né? Ele só conta... Na endo só conta o final, né? Só o final, né? Com todo mundo que trabalha em céu de endo,
que eu converso não atinge meta. O CEL, ele tem metas para cada especialidade, né? Uhum. Você sabe, você já coordenou a odonto lá de 10 Mafra, aninhos. né? Só 10 anos, acho que você sabe. Aí, a meta da endo é a pior, é a mais São alta. 60? São 60 dentes. No tipo CEL 2 lá. Uhum. São 60 dentes. A gente tinha, quando era CEL 1, a gente produzia um monte, né? Mas não chegava a CEL 2. Mas os nossos colegas da especialidade produziam para CEL 2. Então, fomos todos para CEL 2. A gente continuou produzindo um monte, mas não chega nesses 60. É muito difícil. Como, né? A gente chega perto, às vezes a gente chega, às vezes a gente não chega, mas é complicado. E a gente entende, né, que existe a meta. Eu estava em reunião em Florianópolis, porque eu gosto muito do sistema de saúde de Santa Catarina quando eles discutem as coisas. Porque o código de internação hospitalar para paciente especial, né, o tratamento odontológico para pacientes especiais, 04140-20-413. Olá, tá bom, hein? Isso aí saiu de uma reunião de coordenações do CEL em Florianópolis, né? Então, o Estado tinha uma boa verba para trabalhar com a odontologia e reuniam as pessoas. E eu fui nessa reunião, não era coordenador. Uhum. O coordenador não queria ir, ou achou que... Não precisava. Não, porque iam discutir coisas que não tinham a ver com coordenação, e realmente tinha muito trabalho clínico sendo discutido. E eu participei, assinei por Mafra uma petição, e isso foi para Brasília, e a partir daí... uns 2, 3 anos de estudo, coisa foi implantado na tabela SUS de internação hospitalar. E eu estava muito animado anos atrás, daí eu estava na coordenação, aconteciam reuniões gerais, Sim, muitos coordenadores de CEL, o coordenador de saúde bucal, que daí o município tem o CEL, essa questão da endodontia, e eles... Assim, nós temos que fechar numa coisa que tem que pedir. Não adianta você pedir 500 coisas. E uma unanimidade no Estado, na época, foi um código de procedimento para apsificação. Para você pegar as crianças aí, 7, 8, 9 anos de idade, que tem aquela necessidade endodôntica, para não perder aquele dente, né? Fazer o processo de apsificação, para daí fazer a endo. E você pensando em saúde bucal, manutenção de dente, é uma situação perfeita. Tanto que foi uma unanimidade. E não demorou, a resposta veio negativa do Ministério da Saúde. Então, eu falo, nunca vi esse código, não demorou e veio negativo. Então, eu acho que a especialidade endodontia, ela pode fazer muita coisa que é cerceada, né? Na verdade, você tem que acabar seguindo as regras. Eu não tenho contato com, como você falou, com esse pessoal aí que faz as reuniões e tal. Mas uma das coisas que a gente podia ou poderia pleitear era, de fato, uma não digo redução de meta, mas uma nova forma de olhar essa meta. Como quantidade de atendimento, quantidade de troca de medicação. Porque às vezes você tem casos, às vezes, né? Várias vezes no mês, você tem casos que não dá para fechar. Simplesmente não tem como fechar. Pois esse caso dessa lesão que você está... Poxa, um tremendo mérito. Às vezes, no particular, uma pessoa com condições não pagaria o que vale um trabalho desse. E você está fazendo ali no SUS e não está nem contando a tua produção. Não está nada. Vai contar daqui uns 6 meses, vai contar quando a gente terminar o dente. Isso é. E a gente conta não é só... Na produção, não é só com isso, né? Você tem que imaginar que todos os dentes venham com uma abertura 100%, que é só tirar o curativo e continuar indo, que o paciente não falte e que o paciente volte. Às vezes, se matou de trabalhar ali, ficou. Na última sessão, que é a obturação, o paciente não vai. Poxa vida. Agora, poxa, daí a gente liga atrás, daí ele fala que vem, daí ele não vem de novo, né? Então... Tá sem a dor, né? Tá sem dor, e não tem mais interesse naquilo, ou por outros motivos da vida não consegue vir mesmo. E todo aquele trabalho que você teve, não adianta nada.
Pro governo é como se você não tivesse feito nada. Né? Então, isso é ingrato. Né? A gente tem que correr atrás do paciente para obturar o dente. Então, daí, nesse assunto, eu perguntei se você podia falar de político e política, você falou que não. Mas eu vou te perguntar, porque você já me contou uma vez, a gente conversando, que você fez um pedido, né? E você conseguiu, na minha opinião, uma coisa maravilhosa, que é um raio-x digital. Né? Então, eu vejo que você trabalha com uma boa qualidade. Não, eu não tenho raio-x digital. Ele é digitalizado, então? Não. Mas eu me lembrava de uma história assim. Eu fiz o pedido. Ah, tá. Quem sabe um dia a gente consiga. Então eu retiro isso. Essa parte você corta porque ela não existe. Não corta porque isso é válido. Porque assim, a minha pergunta vem na sequência com relação assim, à qualidade do material que você trabalha. Ah, sim. Então, a gente tem... Eu sempre tive material bom. Uma das coisas que me encantou quando eu passei no concurso, foi lá em 2011, que eu cheguei e era Mailifer, as limas eram Mailifer. Achei isso super legal, porque eu sei que elas eram as melhores e eram caras, e eu tinha. O meu coordenador sentou comigo e falou, o que você precisa? Você acha que está faltando alguma coisa? E eu falei para ele o que eu achava interessante, que na época era o instrumento rotatório, né, e oscilatório, hoje em dia nem existe mais oscilatório. Acho que não existe, né? Nem sei. E ele falou, então me diz como é que compra isso. Eu falei, esse aparelho aqui, assim, assim, assado. Deu um tempo e eu tinha esse aparelho rotatório. Opa. Né? Então, eu fui muito abraçada por São Bento ali, né? Então, isso me encantou. Eu cheguei no consultório e ele era todo organizadinho. A minha auxiliar, ela tá aposentada hoje em dia. Tudo com o nome certinho, organizadinho, as gavetas, tudo igual a gente aprendia que tinha que ser. Ali era, né? Infelizmente, ao longo do tempo, as licitações acabam atrapalhando esse ganho de material. Então, assim, esse ano a empresa que ganhou tá ótimo, então a gente fica feliz, tá tudo bom. Tá, né? Dei sorte aquela vez. Esse ano a empresa não é boa, tá tudo, manda marca ruim e tal. Mas, no geral, a gente tem uma ótima condição de trabalho. Eu posso falar que o recurso humano, né? Tanto o pessoal que trabalha comigo, a minha auxiliar, e o pessoal da limpeza, todo mundo que está junto tem um recurso humano muito forte, trabalha muito bem, e qualquer pessoa que vá lá ser atendida por mim e por toda a equipe que está ali ao redor, ela tem uma qualidade igual ou maior que muitos consultórios particulares. Mas eu diria assim, muitos mesmo, principalmente em termos de biossegurança. Eu acredito que a equipe lá do CEL, ela é muito biossegura. Isso faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Eu não conheço lá. Você falou que agora tem uma sede nova. É um prédio só do CEL? Não, ele é um posto de saúde central que atende como se fosse um posto de saúde, né? Postinho do bairro, tem o postinho do centro. É esse aí. E ele é uma dos braços, uma das laterais de atendimento daquela porta em diante é o Centro de Especialidade Odontológica. Agora, não sei depois da reforma, mas eu acho que ficou uns 6, 7 consultórios ali dentro. Né? Eu pergunto porque você está falando da parte da biossegurança, então vocês têm uma esterilização separada para vocês. A gente tem uma esterilização só do CEL. Porque a esterilização é um problema, né? Não, eu olha, tenho que elogiar as meninas que estão lá. Elas são muito chatas. Elas gostam muito, testam todo dia, fazem controle biológico, tudo como manda o figurino. E quando não está dando certo, elas vão atrás, já ligam, já pedem a manutenção e testam assim e testam assado. Olha, é uma coisa muito legal. Nós tivemos um problema muito sério em Mafra. Por conta de autoclave. Por isso que eu falo que é um negócio complicado. Você comprar autoclave novo, chegar e o negócio não funcionar. Sim. Sabe? Eu cheguei a falar assim que o fabricante ele não tá te vendendo o autoclave para esterilizar o material. Ele tá te vendendo aquilo que ele vai te vender a manutenção depois, porque... Não pode, né? Tem uma coisa errada. Meu Deus. Então, a gente vê assim, que a leva, né? Vem uma leva de autoclave boa, que era o cara lá que ganhou a licitação, que ele tem ele quer trabalhar, ele vai entregar o que ele prometeu. E vem uma leva de material ruim. Então, assim, depende da sorte de quem ganhou a licitação. Todo início de ano a gente fica torcendo. Né? Isso é uma... Porque a gente vê assim,
a administração tem vontade de proporcionar o produto. Porque comprar o produto ruim ou bom é o mesmo valor. Sim, tá lá entendeu? o dinheiro, tá lá a licitação. Vai ser gasto com isso, por que não comprar o bom, né? Dá o mesmo trabalho. Eu acredito que o grande problema está nessa questão de quem manda para você o produto. E aí, a parte que realmente eu não entendo e coisa, o material de uso que você falou, você chegou, era Maleifer, você ganhou um rotatório e esse rotatório era o rotatório de cadeira, porque eu aprendi rotatório com as gates. Não, é como abaixar a rotação, né? Sim. Não, é um motorzinho mesmo, como se fosse um motor de implante. Sim, sim. Só que dentro. E você tem um motor lá hoje ainda, então a tua endodontia lá hoje é mecanizada. Sim, totalmente mecanizada. Lógico, ainda existem algumas horas que qualquer endodontista vai usar a lima, né? Manual, mas a gente usa o rotatório o tempo todo. E aquela, né? Esse dente é pro especialista, né? Uhum. Vocês têm... eu sei que sim, mas eu digo assim, por conta do material que você tem lá hoje, você tem tranquilidade em fazer aquela raiz que parece um anzol, aquele... Médio. Existem muito que a gente pode melhorar em termos de material, sempre existe. Uhum. Mas a gente sabe que os RUS têm suas limitações, né? Então é a guerra eterna. Eu quero. Então vai dar. Aí não deu. Aí acabou a verba. Aí vem, aí volta. Mas um dia a gente consegue. É porque... Desculpa. Não, sim. Mas quando é um dente difícil assim, até a gente tenta... Nem que eu leve alguma coisa do meu particular ali, que eu tenho minhas limas e tudo, quando vou fazendo nos colegas, né? A gente vai tentando, mas não vai sair. O paciente não vai sair sem atendimento por falta de material. Falta de condições. Essa é a paixão da odontologia, né? Isso que a gente Essa faz. é a paixão da odontologia. Eu fiz um acordo com a prefeitura de Mafra, aí eu levo os alunos para eu levar meu material. Sim. Eu falei, eu não levo meu material para eu atender. Eu levo. Mas eu falei, eu não levo. Né? Mas aí, para eu levar o meu material, eu passei a levar os alunos da especialização. Sim. Né? Mas a lima do conhecimento que eu tenho, ela é limitada ao uso, né? Essa lima de rotatório, né? Tem tempo. Você usa X vezes e tem que jogar fora, né? Ou uma vez, tem umas que são de uso único. Assim por aí vai, né? Mas hoje em dia, a gente tem para comprar. Tem licitação para isso. É o Sim Catarina, né? Não sei se já ouviu falar. É um consórcio de várias cidades catarinenses que tem parece uma licitação geral. Eu não entendo muito essa parte burocrática e a gente pede para esse Sim Catarina. Quando não tem no Sim Catarina, a gente pode fazer uma compra extra. Ou, não sei, carta convite, 3 orçamentos, emergencial, tem vários nomes, né? A gente faz essa compra. Então, a gente consegue trabalhar essas limas. Eu não tenho que economizar, digamos assim, né? Porque isso isso é qualidade de trabalho, né? Sim, não dá. Hoje em dia não existe endodontia sem rotatório, né? O que a gente briga muito é às vezes pela marca. Infelizmente a gente sabe que licitação não pode, mas existe muita diferença entre marca. A gente sofre, às vezes vem uma lima 10, uma coisa simples, a gente sofre para achar um canal, sofre para percorrer aquele canal, porque a lima é de má qualidade. Ela cumpre todos os requisitos da licitação. Não tem como obrigar, falar, tá errado, porque não tá. Mas ela tem uma qualidade inferior. Ela entorta com muita facilidade. Então, assim, acaba passando um pouco de raiva. Mas faz. Isso é complicado. Esse é um grande problema, eu acho que vai existir para sempre. Sim. E da mesma forma, eu penso que em consultórios particulares, não são todos que têm a melhor lima. Então, eu vejo que, assim como eu, muita gente deve estar sofrendo por aí com... a diferença é que no consultório, se você olhou e não gostou, você pode comprar outro, né? Você pode comprar outro. Na licitação, a gente fica amarrado, né? Exatamente. Amarra muito a gente, sabe? Eu acho que melhorou muito de quando eu entrei na prefeitura. Tenho um pouco mais de tempo de prefeitura do que você, né? Só 10 anos a mais. Quando eu entrei, existia o problema do cara não querer entregar. Ainda existe. Não quero mais entregar, não quero mais vender isso para você. O preço subiu demais, não vale mais a pena para mim. Isso, eu estava na pandemia, a gente tinha comprado
estava licitado, a gente solicitou a entrega em dezembro, em janeiro, fim de janeiro, a gente solicitou a entrega de caixa de máscara, tava 14, 12 reais, uma coisa assim. Aí, fevereiro, meio de fevereiro, a empresa avisou, falou assim, eu não vou entregar porque a caixa de máscara agora custa 140. Eu falei assim, mas tá licitado, tá aqui, você já fez a nota. Tem que cumprir o contrato, né? O cara não entregou. Aí depois se você vai para administrativamente para cancelar esse contrato, para brigar com a empresa, nunca mais. Daí você perde o prazo, você fica sem o material. Perde tudo, fica sem nada. É complicado. Mas ainda atrasam entregas, ainda faz isso. Eu depois que eu saí da coordenação, eu resolvi me afastar dessas situações assim e coisa e foi bom para mim. Eu não julgo quem tá, mas eu garanto para essa pessoa que tá lá que o dinheiro que ela tá ganhando não tá valendo a pena. A gente olha, às vezes a gente pensa nos nossos coordenadores e fala, meu, que incomodação, né? Acho que talvez seja uma paixão também, né? Porque continua. A gente incomoda de todo lado, porque ele responde para a administração que não entende odontologia. Ele responde para o profissional que está insatisfeito com, por exemplo, o material que está vindo, né? E responde o paciente que quer ser atendido, mas não está na fila. Nossa, é muita. É triste, é puxado. E a gente não teve essa preparação na faculdade para gerir nem o consultório e nem nada, nem a pública. A gente sai técnico completo da faculdade, a gente sabe fazer buraco em dente, né? E daí, de repente, você não sabe como administrar teu negócio. Quanto custa? Achei que era lindo, que era só chegar lá, sentar, que o paciente ia brotar, não sei da onde, e daí tudo ia fluir. Assim, não né? Eu sofri muito e vi muitas pessoas sofrerem durante a minha carreira que não entende que aquele dinheiro que entrou não é teu. O que você recebeu do teu paciente não é teu. O único que entende que ele é teu é a Receita Federal. Você sabe, né? Ele sempre sabe. Mas esse dinheiro teu que entrou, ele vai... Uma parte é aluguel, uma parte é o telefone, uma parte é material, uma parte é os teus auxiliares. O dinheiro não é teu. O teu mesmo é uma parte pequena daquilo ali. E o trabalho do dentista... Se sobrar uma coisinha pra você, né? Se sobrar, Sobra, mas assim, é porque a gente vê o todo, né? É um montão. E acha que é aquilo, né? E, não... e quanto mais sofisticado o teu atendimento, a tua clínica, você vai receber mais, mas o teu custo também vai ser maior. Eu acho que esse é um dos grandes motivos pelo qual eu fico no SUS. Eu gosto de ganhar meu dinheirinho ali no fim do mês e é esse aí e pronto, acabou. Porque a parte administrativa, captação de pacientes, isso tudo é muito desafiador. Pra gente que não sai com um cursinho de marketing que seja, né? Uma aulinha de, de administração básica, que te fale por cima como que funciona, né? Então, isso é muito difícil pro dentista. Eu acho que a parte administrativa foi a que me pegou para hoje em dia eu não ter um particular. Você que passou pelo particular, e serviço público e agora está no serviço público. Você acha que o profissional que vai para o serviço público ele tem que ter o perfil do serviço público? Ou você acha que pode se moldar? Eu acho que eu fui moldada. Eu nunca imaginei trabalhar no SUS na vida. Sabe? A minha ideia era me formar, abrir um particular, ali um consultório particular, trabalhar, acabou, se era assim que ia ser. Tanto que falavam para eu fazer, faz concurso público, vai ser dentista na prefeitura, que é interessante, tem o teu salário, né? E eu, não, né? Não quero, isso não é para mim. Não gosto, não vou, né? Não quero. E fui fazer da mesma forma como eu fiz o vestibular no meio do ano ali da Tuiuti, fui fazendo, vamos ver, vou fazer essa prova, mas eu não vou estudar, eu não quero nem saber, meio desdenhando, e daí passei. Eu falei, vamos lá ver o que eles vão me dizer. Aí comecei a fazer 20 horas, o coordenador me ofereceu 20 horas. 20 horas de endo,
lá em São Bento e o resto, né, que nunca são as outras 20, o resto no consultório particular. De repente, 30 horas na endo e menos no particular. Até que foi uma hora que não tem condições. Você tem que escolher um lado, né? Daí eu escolhi o SUS, porque daí eu já estava apaixonada pelo serviço público. Né? Você veja, uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. Nunca tive interesse, não sabia como funcionava, não tinha a mínima noção. E hoje eu gosto tanto. Nós nos formamos profissionais liberais na época, né? Sim, a gente se formou para trabalhar em consultório. Então eu acho muito legal esse negócio de trabalhar no SUS hoje em dia. E o fato, talvez, de eu trabalhar num lugar que tenha vários consultórios, essa amizade, esse intercâmbio. Olha, aqui, eu tenho esse caso aqui, o que você acha? Né? Como que você pensa? Ou vai lá pro bucomaxilo da especialidade que tá lá. E daí, vamos operar esse aqui ou não vamos operar esse aqui? Ou da pele, ou faz aumento de coroa para mim, para eu dar condições de eu isolar. Essa troca é muito legal. Você nunca fica sozinho. De repente, quando você vai a um consultório particular, você se vê ali sentado o dia inteiro, dentro de um quadrado, com a tua auxiliar. E só, às vezes, te dá uma dúvida, e não é feio ter dúvidas. Você resolve com quem? De repente, manda um recado pro teu amigo no WhatsApp, até ele te responder e tal, né? Então, ali é na hora, sabe? Eu acho muito importante essa troca. Muito legal. Eu falava no início da profissão, né, que a odontologia, você pode ver várias pessoas durante o dia e ser sozinho, porque a pessoa não fala com você, não né? Fala. É muito triste. A pessoa não fala com você, ela abre a boca, fecha a boca e vai embora. E geralmente a pessoa que vai ali, ela tá muito tensa. Ela não quer conversar com ninguém mesmo. Ela quer fazer o que precisa ser feito, ela tem medo. As pessoas têm medo de dentista, muito medo de dentista. Né? Não sei se é porque a minha área dá mais medo ainda, talvez. Porque é tratamento de canal. Canal dói, né? Dizem que canal dói. Aí elas vão muito tensas, porque o vizinho já falou um negócio, o amigo disse outro, porque a cunhada sofreu demais. Então, você quebrar essa barreira Daí você não consegue ter diálogo. Talvez na última sessão você consegue conversar, né? Porque antes é muito tenso, é um ambiente muito tenso de trabalho. Mas acho que isso tá mudando. A cultura popular está mudando. Pela mudança dos próprios alunos, você passa a ter, né, em quase toda a família, um profissional da área da saúde, com novos cursos abrindo, né? E as novas tecnologias também, né? O tempo do meu pai, dentista lá, tinha um anestésico para você escolher só ele, né? E eu conversei, né? Você chama de tio Sérgio, né? Eu conversei com ele uma vez, ele não aprendeu a anestesiar o alveolar inferior na faculdade. Pois é, que nem passa pela tua cabeça não aprender, né? Então pense você fazer com uma lidocaína de baixa qualidade, comparada com as de hoje, né? Uma anestesia infiltrativa para abrir um molar inferior. Não abre. Não abre. Né? Claro que eu não vou no dentista, né? Eu também não aí hoje você pode fazer uma boa alveolar inferior com uma lidocaína de boa qualidade, fazer uma infiltrativa com articaína, que ela vai chegar até a região do periápice ali. As tecnologias ajudaram, né? É diferente, né? E a própria medicação para dor, a medicação sistêmica, você consegue controlar melhor a dor do paciente. Vai tomar uma dipirona para uma pulpite? Não vai resolver. Né? Você tem que ir escalando ali, tem que pegar um remédio mais forte. Então, isso tudo facilita o nosso trabalho e deixa o trabalho mais humano, porque eu não sei se eu teria coragem de ser dentista no passado, de infligir dor para as pessoas dessa forma, sabe? Eu ia ficar com dó, né? Porque a alegria também faz parte de o paciente chegar com medo no teu consultório, você falar, confia em mim que não vai doer, tá? Qualquer coisa você vai levantar a mão e a gente vai conversar e vai dar tudo certo. E você sentir ele relaxando durante a consulta ou até a última consulta, ele respirar melhor quando ele te vê, sabe? Conseguir controlar essa ansiedade e esse medo que é justificável. Poxa vida, dói. A pessoa já vem com dor, né? Ela já vem com dor. Ela já vem com ingrato, dor. Né? Isso diferente de você fazer, sei lá, uma orto, por exemplo. Ela não vem com dor para pôr aparelho, né? Pois aí é que vem a minha né? pergunta para você. Tanto amor pela endodontia, e o que aconteceu fazer com a ortodontia. Orto, né?
Então, fui influenciada porque me falaram que a ortodontia era um retorno rápido, né? E uma satisfação rápida do paciente. Lógico, né? Desentortou, ficou bom, tá bonito. Ninguém me conta que tem que continuar os outros 2 anos para estabilizar a situação, para dar encaixe de mordida, né? Aí fui fazer, gostei. Gostei da profissão, da especialidade, lógico. Tanto que fiz o mestrado, né? Mas depois a condição acabou mudando. Eu acabei fechando particular e acabei ficando só na endo. E daí eu pensava, Tati, vem aqui fazer uma horta aqui no meu consultório. Eu falava, não quero. Não tinha uma coisa dentro de mim que falava, não quero. Eu não quero casar com o paciente por 2 anos, ter todo um processo, não quero. E ao mesmo tempo vinha na endo, eu pensava, será que não tem coisa nova para eu aprender? Eu tô parada, eu tô horta, eu tô parada na endo, tô fazendo igual sempre. E essa ânsia de aprender ou voltar me fez acabar indo pro doutorado em endo, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez eu tivesse vontade hoje em dia de fazer um mestrado em endo também, sabe? Ou uma nova especialização em endo, para ver, para não perder o contato com o que está saindo, com as novidades, o contato com os outros endodontistas. Eu faço assim, eu faço assado. Já experimentou esse? Não experimentei esse. Isso é muito interessante. É por isso que eu não sou a favor de parar de estudar nunca. Porque esse contato com outras pessoas da mesma área, ou até mesmo, né, que na sala do doutorado com outras especialidades, é muito interessante. Te faz crescer muito, né? Eu aprendi, eu assisti mais palestras de endodontia do que de cirurgia ou periodontia durante o meu mestrado e doutorado. É porque o meu mestrado só tinha orto na sala, né? Então era orto 24 horas. Mas ali eu achei bem interessante, porque no doutorado hoje, né? Porque você conversa com todo mundo, ele é multidisciplinar. Isso é muito bom. Você aprende umas coisinhas diferentes, umas coisinhas novas, né? Sim. Não, sempre, né? Sempre. Nós estamos aí quase no final da nossa conversa. E aí eu pergunto para você, eu tenho a visão, né? Já tinha essa visão antes, mas eu tenho a visão de você como uma pessoa de sucesso. Você tem sucesso, né? Aí, assim, entendo por toda a nossa conversa aqui, imagino qual vai ser a tua resposta, que era diferente de quando eu escrevi aqui, a minha imaginação, né? Você acha que o teu sucesso, para você chegar no teu sucesso, você precisou sair da tua base, você precisou sair lá de Rio Mafra para alcançar o sucesso, ou você acha que isso foi uma construção, ou você já tinha um sucesso e entrou num novo ciclo? Acho que eu nunca pensei nisso. Acho que as coisas foram acontecendo e eu fui indo. Eu não julgaria como um sucesso, mas eu não digo talvez um sucesso profissional, mas uma realização pessoal. Hoje eu me sinto muito bem e muito orgulhosa em dizer que eu sou endodontista, certo? Essa construção, ela começa lá na faculdade. Quando eu pensei, eu gosto de fazer canal. Todo mundo falava, Tati, como é que você gosta? Eu falei, eu gosto, eu faço, né? E isso, essa construção veio, daí você fez a especialização, continuou entendendo que gostava, né? Aí o caminho acabou eu ali em São Bento. Mas não posso te dizer que foi isso determinante. Talvez se tivesse uma endodontia, eu tivesse passado num concurso de endodontia em Mafra, que acabou, eu fiz acho que uma vez um concurso, alguma coisa assim, fiz pouquíssimos, para fazer só endo, e lá eu tivesse me encontrado, não tinha problema, eu estaria lá. Entendeu? Assim como hoje eu me encontrei em São Bento. Graças a Deus, eu dei sorte de estar numa cidade que eu adorei. Eu adoro São Bento, gosto muito do clima de lá. Eu sou apaixonada por São Bento. E fazendo o que eu gosto, sabe? Isso, mas não... Eu nunca pensei em é lá que eu vou ter o sucesso, ou é lá que eu vou me sentir realizada. Foi acontecendo, assim. Não, você entende que a minha pergunta vem pela minha história familiar, né? Foi Eu me mudei, né? E eu acho que o sucesso, ele envolve, né, o pessoal e o profissional, né? Porque nós começamos lá no início, né? Sim. Eu já tenho mais identificação como dentista do que como Eugênio. Né? 30 anos quase de odontologia e eu me formei com 21, então... Eu não sei quanto me formei.
Não venha. Acho que foi 21, 22. 22 são 5 anos. 5 anos, daí se você entrou com 17, você é do meio do ano, 17. que nem eu, assim, então... No meio do ano, eles judiam da gente na escola, né? Você pode ficar um ano para trás ou você pode estar um ano na frente, né? Eu não sei, eu acho que eu fiquei certo. Eu entrei com 17 na faculdade, tava certo, então, né? Na época tava certo isso. Se você fosse de agosto, eles iam te jogar pro outro ano, daí você ia entrar na faculdade com 18, mas daí você ia sair com... Entendi. Né? Bom, deu tudo certo no fim das contas. Sim. A matemática deu sim. E então, como a gente também conversou lá no começo, né? Quem está acompanhando a gente aqui são pessoas que te conhecem, pessoas que me conhecem. Nós temos os alunos lá, muitos alunos da Positivo, onde você hoje está fazendo o doutorado. Você participou de clínica? Eu fiz a parte de laboratório da Endo. O laboratório, não na clínica, né? Clínica, acho que eu fui mais um pouquinho, 1 ou 2 vezes. Uhum. Não, só porque daí, assim, são pessoas aí que estão se formando dentistas, que estão se conhecendo dentistas e tudo mais. Então, assim, com a tua experiência de vida, de vida na profissão, um recado, uma dica, uma mensagem para esse pessoal aí que está... Em primeiro lugar, que a odontologia é ótima. Ela é gratificante, né? Ela te traz alegrias no fim do dia. E capriche, estude bastante. Compre o material certinho que o professor mandou comprar. Não enjambre, não tente dar um jeitinho. Porque isso só te atrapalha e te faz odiar a especialidade, seja de endo ou qualquer outra. Porque você vai ter dificuldade em fazer o procedimento e daí acaba não gostando. Isso é natural. Então, basicamente é assim. Estude, se dedique, capriche, faça as coisas com paciência. Odontologia é basicamente paciência, né? Compre os materiais que devem ser comprados. Eu sei que não é barato, mas a gente precisa se empenhar e se dedicar nessa questão também. E vá em frente, né? Depois é só alegria. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, veio de São Bento a Curitiba para a gente poder gravar aqui hoje. No último dia de férias. Aí, ó. Meu Deus, vou passear no shopping, né? Claro. Né? Mas é uma disponibilidade muito grande, muito obrigado mesmo. Prazer imenso ter você aqui, como já disse, uma amiga de muitos anos e que espero que por muitos mais anos aí pela frente. Vou pedir para vocês que mais uma vez aí curtam aqui no YouTube, aqui no Spotify, compartilhem, mande para os teus amigos, para os teus colegas. Quanto mais for, né, mais a gente tem a possibilidade de ser entregue pelo YouTube, pelo Spotify. A gente passa a constar ali na lista de busca deles. E se você acha que o nosso conteúdo é interessante para você, pode ser interessante para outra pessoa também, né? Então, mais uma vez, obrigado vocês aí, obrigado, Tatiana. Eu que agradeço, imagina. A gente se vê no próximo episódio, então. Valeu, obrigado. Tchauzinho, até mais.